Você já tem uma maturidade espiritual capaz de se libertar dessa dependência, porque se libertar da dependência e ter a mensagem consigo, independente de ambiente religioso e de artifício. Vamos fazer outra pergunta aqui. Vocês estão vendo que são perguntas reflexivas, porque esse estudo é muito intimista. A gente está falando das nossas feridas de fé. As nossas feridas de fé. E aí vocês podem estar se perguntando, e você, Nilton, já passou por isso? Já. E você também já feriu? Já. Claro que sim. Mas, quando eu fui ferido, eu notei que eram as pessoas que estavam vivendo seus estágios próprios de experiência, e aquilo me feriu, porque havia um laço afetivo, porque havia um laço de convivência. E muitas vezes a gente se decepciona porque a gente não esperava que viesse daquela pessoa. Mas a decepção é o resultado de uma miopia. A gente se decepciona porque o nosso olhar ainda era míope a respeito da pessoa A, B, C, D, O, E, F, o alfabeto inteiro. Por quê? Porque a gente idealizou, porque a gente produziu uma expectativa tal a respeito de A, B, C, D ou F e o alfabeto inteiro. Nós também somos responsáveis por nossas decepções na medida em que a gente produz uma idealização. Agora, notemos que nessa perspectiva dos feridos da fé, nós percebemos que Jesus, ele normalmente era extremamente duro com os hipócritas. Porque Jesus sabia que a hipocrisia ela era capaz de causar dores muito profundas. E Jesus sabia que a hipocrisia se alimentava da fé para se enriquecer. E que a hipocrisia se usava a fé para manipular. Jesus sabia que a hipocrisia usava a fé para explorar. Jesus sabia que usava a fé, que eles usavam a fé para ter vantagens, para produzir um status artificial de representação divina. Então Jesus, ele sabia que os hipócritas, eles dificultavam a relação dos homens com Deus. E Jesus sabia que os hipócritas e a hipocrisia distanciava determinados seguidores da fé de Deus. Ao invés de aproximar, distanciava. Porque a hipocrisia, ela investe muito no seu próprio teatro. E ao investir no seu próprio teatro, a hipocrisia arrasta multidões. E investindo no seu teatro através de técnicas múltiplas. E hoje se usa muito artifício para que a mensagem tenha força, para que a pessoa possa falar e causar um impacto sobre o outro. Se usa muito artifício. Se usa um artifício para criar um clima, para criar um ambiente, como se a mensagem em si fosse insuficiente. E a gente lembra que Jesus não usava nenhum artifício, ele só falava. E as pessoas, elas se embeveciam com a mensagem. Agora, tinha muita gente que procurava Jesus só porque queria cura. E hoje em dia tem muita gente ferida da fé porque só busca os ambientes porque quer cura. Mas essas pessoas não estão dispostas a produzir o bisturi que vai cortar a carne de sua alma para produzir uma cura de seus vícios, de seus maus hábitos, de seus desvios morais próprios espirituais. Então, há muitas feridas por causa disso.
Jesus sabia que a hipocrisia produzia muitas feridas e sabia que a hipocrisia afastava muitas pessoas. A hipocrisia é a máscara que esconde a verdade de que também aqueles líderes religiosos eram carentes de luz, carentes de paz, eram carentes da verdade. Por isso que é tão importante a gente diluir, a gente desfazer essas hierarquias. Por isso que é tão importante a gente questionar essas hierarquias. E como é tão importante a gente perceber que o outro é doente, como nós somos doentes. E está ferido, como nós estamos feridos. E que todos precisamos do evangelho como remédio. Todos nós precisamos da mensagem como força espiritual, espiritualizante. Então, imagine que esse teatro se estabeleceu quando aquela mulher adúltera, porque tinha ali um bando de acusadores. Porque, vejam bem, essa interface religiosa fere, essa interface religiosa mata, essa interface religiosa é capaz de fazer de um livro uma pedra para atirar na cabeça de alguém. E muita gente tem transformado textos bíblicos, facas, agudos punhais, para ferir pessoas. Não que a gente não precise das chacoalhadas das luzes da verdade. Tem muita gente usando textos variados, das mais variadas expressões de fé, para poder condenar as pessoas, para poder taxar que elas são demoníacas e infernais, ou taxar que elas não terão o céu. Como se alguém tivesse a garantia de ir direto para o céu. Direitinho, bem ligeirinho. Na verdade, aquele episódio da mulher adúltera é bem revelador de pessoas que se sentem autorizadas a atirar uma pedra, sendo também errantes, pecadores, falhos, sepulcros caiados por fora, onde há podridão por dentro. Ele se sentiu no direito de levantar pedras contra aquela mulher. Jesus os desafia. Quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra.